chamado Mateus, sentado na coletoria, e lhe disse: siga-me. Mateus se levantou e o seguiu. Aconteceu que enquanto Jesus estava em casa reclinado à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram comer com ele e os seus discípulos. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão e aprendam o que significa isso. Desejo misericórdia, não sacrifícios, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Vamos ainda dedicar ao Senhor o cântico, ao único que é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o poder. E que você nesse momento esteja falando com Deus. Peça ao Senhor para falar ao seu coração, para comunicar esta palavra, que essa palavra possa transformar a sua vida. Consagramos todo o nosso ser. Diga mais uma vez: coroamos, Senhor, a Ti, ó Rei Jesus. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Eu consagro todo o meu ser a Ti. Senhor Deus e Pai, Rei dos Reis, em nome de Jesus, nós queremos consagrar as nossas vidas nessa hora. Pai, aqui estamos para Te adorar, para honrar o Teu nome, mas aqui estamos também para ouvir a Tua palavra. E Pai, que esta seja uma palavra do alto, seja uma palavra do Senhor para a Tua igreja nesta tarde. Em nome de Jesus, amém.
escolhido para ser discípulo. O texto que nós lemos, ele nos fala do chamado de Mateus para ser discípulo de Jesus. Podemos dizer do jovem Mateus para ser discípulo de Jesus. Mateus, segundo o texto escrito pelo próprio Mateus, ele era publicano. E eu tenho certeza que a igreja já está bem inteirada do que seja um publicano. E um publicano era um judeu, e os judeus estavam sendo escravizados por Roma, e o publicano era um judeu que cobrava impostos dos judeus para Roma. Parece que na história da humanidade, o imposto sempre foi problema. E não era diferente aqui. Não era diferente aqui. Imagina você estar andando na rua e ser abordado por um conterrâneo seu, por um igual, cobrando impostos seu para um governo que estava oprimindo o seu povo. E além do mais, diz que os publicanos sempre cobravam impostos a mais. Então, Mateus era um publicano, naquela época em que o Império Romano dominava sobre a nação de Israel. E os publicanos, eles eram odiados pela nação de Israel, por conta do exercício da sua tarefa. Mateus, provavelmente, ele era alguém que não tinha galgado grandes coisas na sua caminhada como jovem. Ou seja, ele, na sua condição ali onde ele estava, um judeu que não conseguia um emprego, ele acabava virando publicano, se tornando publicano. E esse homem, Mateus, um publicano odiado pelos judeus, odiado pelos seus pares, pelos seus irmãos, odiado talvez até pelos seus parentes, que Jesus chama para se tornar íntimo dele, para se tornar um discípulo. Jesus muitas vezes nos surpreende, principalmente no trato com pessoas. Como Jesus é maravilhoso. Ele vê o que a gente não vê. E a Bíblia diz que Deus não vê como vê o homem vê o exterior, Deus vê o coração. Quantas vezes a gente olha para uma pessoa e pelo seu jeito, pela sua aparência, a gente faz um julgamento daquela pessoa. E quantas vezes você já não se decepcionou com algum julgamento que você fez? Você olhou e faz o julgamento daquela pessoa e aquela pessoa é totalmente diferente. Mas Jesus chama Mateus para ser o discípulo. E é interessante nós pensarmos um pouco o que vem a ser um discípulo de Cristo. O que é um discípulo de Cristo? E eu quero responder esta pergunta do que é um discípulo de Cristo com a outra pergunta. E a pergunta que eu quero responder, a primeira pergunta, o que é ser um discípulo de Cristo, é a seguinte: você quer ser igual a mim? Você quer ser igual a mim? Esta era a resposta que alguém dava à pergunta: você quer ser meu discípulo? Porque quando algum rabino convidava um jovem judeu para ser discípulo, ele estava dizendo isso: você quer ser igual a mim? Ser discípulo
nesse contexto, nesta época, significava ser igual ao seu mestre. Na tradição judaica, quando alguém era convidado por um rabino para segui-lo, era exatamente assim. Ele estava ouvindo aquela pergunta: você quer ser igual a mim? O que é ser discípulo? Ser discípulo é ser igual ao seu mestre. Ser discípulo é ser um imitador do seu mestre. Ser discípulo de Cristo significa sermos imitadores de Cristo. Como diz o apóstolo Paulo: sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. 1 Coríntios 11 e 1. Há uma diferença entre discípulo e aluno. Tem um professor aqui, bem na frente ao meu lado. Há uma diferença entre discípulo e aluno. Aluno é aquele que recebe o ensinamento, que recebe a instrução de um mestre. Já a definição de discípulo, ela vai além de receber ensinamento, além de receber instrução. Discípulo é aquele que segue as ideias do seu mestre. Pensa como o seu mestre. Ou seja, o aluno recebe a instrução e ele pode colocar em prática ou não. Já o discípulo não. O discípulo ele tem que ser imitador do seu mestre. O discípulo, além de receber a instrução e doutrina, como Paulo disse a Timóteo: tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino. O discípulo é aquele que coloca em prática o que aprendeu. E um grande exemplo na palavra de Deus é o profeta Eliseu, que foi discípulo do profeta Elias. E quando ele foi chamado, ele estava arando a terra com uma junta de bois. Mas ele, para seguir o seu mestre, ele matou os bois. E ele se desfez de tudo para seguir a Elias. O discípulo é aquele que passa a ter na sua vida as características que são próprias do seu mestre. E passa a segui-lo, a parecer-se com ele e a imitá-lo. Outro exemplo é o apóstolo Pedro. Pedro, ele já havia seguido o mestre e ele havia seguido de perto os ensinos de Jesus. Pedro viu os milagres de Jesus. Pedro fez suas refeições com Jesus. Pedro caminhou com Jesus. Quando Jesus foi preso, em um momento de fraqueza de Pedro, Pedro ficou longe. Pedro, que tinha seguido Jesus tão de perto, na prisão de Jesus, Pedro passa a acompanhar Jesus de longe. Mas mesmo acompanhando Jesus de longe, alguém se aproximou de Pedro e reconheceu Pedro e disse: você se parece com ele. Você se parece com um deles. Pedro já havia adquirido as características do seu mestre. Pedro já estava parecido com o seu mestre. E quando nós nos tornamos parecidos com o nosso mestre, ainda calados, alguém vai dizer: você é um cristão. Você é um discípulo de Cristo. Porque nós adquirimos a maneira de falar, a maneira de nos portarmos, o caráter de Cristo. As pessoas também nos reconhecerão assim. Deixa eu fazer uma pergunta para você nesta tarde.
não precisa me responder, mas responde para você. Você se parece com o seu mestre? Você se parece com Cristo? Você se parece com Cristo na linguagem que você tem usado? Você se parece com Cristo nas suas ações? Ou você se parece muito mais com o mundo? Com quem você tem se identificado? O discípulo, ele deve parecer com o seu mestre. Porque o discípulo, ele imita o seu mestre. O discípulo é alguém que ouve o chamado de Cristo e responde à sua vontade e responsabilidade pessoal. Jesus, ele dizia a todos que o seguiam, ou a todos que queriam segui-lo: se alguém quer vir após mim, tome a si mesmo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que por amor de mim perde a sua vida, salvará. Então o discípulo é aquele que busca em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então o discípulo, ele não corre atrás das demais coisas, ele corre atrás do reino de Deus. Em primeiro lugar na sua vida está o reino de Deus. E assim ele se torna parecido com Cristo. Se em primeiro lugar na sua vida está os seus interesses pessoais, você precisa caminhar muito ainda no discipulado. Precisa aprender a colocar em primeiro lugar o reino de Deus. Porque se ele não for o primeiro no seu coração, então não é nada. Jesus precisa ter a nossa primazia. O discípulo é aquele que é conhecido e reconhecido através da frutificação do fruto do Espírito. Um novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros, como eu também vos amei, disse o Cristo. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se vós amardes uns aos outros. É uma marca de sermos reconhecidos como discípulo de Cristo. Ser discípulo de Cristo não é apenas ser diferente. Não é apenas ser diferente, mas também é fazer a diferença. Há muitos que são diferentes e não fazem a diferença. E ser discípulo de Cristo não é apenas ser diferente, mas é também fazer a diferença. Cristo disse dos seus discípulos: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. E sobre essa questão de fazer a diferença, eu mesmo já errei muito em olhando pela aparência de alguém dizer: você é crente. E a pessoa olha para mim e dizer: não, não sou. Como eu me enganei pela aparência. Não é suficiente a aparência. É preciso fazer a diferença. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Nem se acende a candeia e a coloca debaixo do alqueire, mas no velador, para que todos vejam. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a quem? A vocês? Não. Glorifiquem a vosso Pai que está nos céus.
Ser discípulo é viver em santidade. E santidade significa separação. O discípulo é santo, é separado, pois Deus é santo. Sede santos, porque o Senhor é santo. E o discípulo tem de viver a vontade do seu mestre, que é a santidade. E falo aqui santidade, não a ausência de pecado, mas a separação do pecado. Agora, meus queridos, isso não significa, e tem alguns aí nos extremos, pessoas que querem ser mais santas do que o próprio Jesus. E não é isso que Jesus ensina, porque ele diz: o discípulo não está acima do seu mestre. Basta ao discípulo ser como o seu mestre, ser igual ao seu mestre, não ser acima do seu mestre. Outra coisa importante é que Jesus chamou seus discípulos para serem pescadores, pescadores de homens ou pescadores de almas. Caminhando ao longo do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores, e disse-lhe Jesus: vinde a mim, e eu vos farei pescadores de homens. E na mesma hora, eles abandonaram as suas redes e o seguiram. Isso nos faz pensar que o propósito de nos tornarmos discípulos é que através do ensino, do exemplo, do desafio, nós possamos chegar ao ponto de evangelizar e discipular outras pessoas. E a gente trabalhou muito nessa conferência Feliz com Jesus essa questão da nossa missão, do nosso equibalo, enviados com uma missão. Onde Jesus andava, uma multidão estava com ele, mas nem todos na multidão eram discípulos de Cristo. Quando lemos na Bíblia, nós constatamos que em todos os lugares onde Jesus estava, havia uma multidão. E entre aquela multidão havia também os discípulos. E apesar da semelhança, havia grande diferença entre o discípulo e a multidão. E ainda hoje, a grande diferença entre o discípulo e a multidão. A multidão, ela continua, ela está com Jesus hoje, mas amanhã não há garantias que aquela multidão vai estar com Jesus. O interesse da multidão, o foco da multidão é a bênção, é correr atrás da bênção, é correr atrás da cura, é correr atrás da libertação, é correr atrás do suprimento das necessidades. Ou alguns estão até apenas por curiosidade. Os discípulos estão com Jesus todos os dias. O discípulo tem um compromisso que não depende das bênçãos recebidas. Foi falado aqui hoje à noite. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira. E o que o profeta quer dizer é que ainda que tudo na minha vida dê errado, eu vou continuar servindo e honrando ao meu Senhor. Eu trabalhei com uma senhora, creio que ela já deve estar na glória, pela idade que tinha e pelo tempo que eu não a vejo. E ela certa vez me disse o seguinte: olha, Jorge, um dia eu inventei de ser crente, mas olha, desde que eu inventei foi tanto problema na minha vida, tanta dificuldade que eu corria. Não quero isso não, eu não quero isso não. Ora, o discípulo de Cristo
ele está com o seu Senhor. Haja o que houver. Se a geladeira está cheia, glória a Deus. Se a geladeira só tem água, o Senhor é comigo todo o tempo. Não é? Todo o tempo. Se pode ir de Uber para o trabalho, glória a Deus. Se pode ir de ônibus, glória a Deus. Se pode ir de bicicleta, o Senhor está comigo. Se vai a pé, oh glória, Senhor, eu vou falando, vou vendo tudo. É assim o discípulo de Cristo. Ele não está condicionando. Não ande atrás de bênção. As bênçãos do Senhor, ela vem até você. É bom ser abençoado. Todo mundo gosta de ser abençoado. Mas nós já somos abençoados. Nós em Cristo temos recebido toda a sorte de bênção. E a pessoa abençoada é uma pessoa que traz a felicidade de Cristo na sua vida. A gente sabe que a gente vive num mundo hoje de luta, de violência, de destruição, de insegurança, de incerteza. Mas vamos lembrar da mensagem de manhã. Precisamos ter a visão de Abraão, a visão da cidade celestial. Não podemos perder esta visão. Então, melhor do que receber algo de Deus é poder estar sempre com Deus. Se perguntar a uma criança se ela quer receber um presente do pai ou ela quer a presença do pai, ela vai dizer: pai, não quero presente, mas eu quero a tua presença. A presença de Deus, ela vale muito mais do que bênçãos. Ah, pastor, bom é ter a bênção e a presença. Amém. Mas a presença supre todas as coisas. O Senhor é o meu nada. Mas falta algumas coisas, não falta, irmão? Sim ou não? Sim, falta. E por que a Bíblia diz que o Senhor é meu pastor e nada, não tenho i? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Por que é que falta? É porque a Bíblia não está dizendo que não vai faltar. Não, não. A Bíblia está dizendo o seguinte: o Senhor é o meu pastor. Abre aspas. O nada me faltará quer dizer, ainda que alguma coisa me falte, de nada eu terei falta. De nada eu terei falta. Porque a presença dele vai suprir a tua necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu creio que a maioria da vida das pessoas que estão aqui não está como você gostaria. Porque a gente sempre quer algo a mais. Não é? A gente sonha em comprar um carro. Aí conseguiu comprar um carro. Aquele carro usado, 10 anos de uso, 15 anos de uso. Aí depois de algum tempo a gente disse: eu não quero esse carro, eu quero agora um carro com 5 anos. Né? Fez um esforço, juntou, comprou um carro com 5 anos. Então agora eu quero 0. Comprou um 0, depois de algum tempo disse: não, mas eu não quero essa marca, agora eu quero uma marca. Porque a gente sempre se satisfaz com um pouquinho mais. Eu queria construir a minha casa, aí constrói a casa, depois a casa está apertada, eu quero aumentar. Sempre a gente. Mas, se tratando do nosso relacionamento com Cristo, Ele supre todas as nossas necessidades. A multidão, ela pode viver de qualquer maneira, relaxadamente. A multidão não tem compromisso. O discípulo de Cristo, ele é disciplinado. Interessante que a palavra discípulo e disciplina, ela vem da mesma raiz. Elas estão ligadas uma com a outra. Então, o discípulo de Cristo é alguém que aprende a ser disciplinado. E o que é disciplina?
Disciplina é fazer o que não queremos, mas precisamos. Quantas vezes você não fez isso? Quantas vezes você daria tudo para não sair de casa, mas o relógio diz que você tem que sair e trabalhar. Se não for trabalhar, você vai levar falta. E se levar falta, seu dinheiro vai diminuir. E se começar a fazer isso, vai perder o seu emprego. Então, você levanta e vai trabalhar. Você queria ir trabalhar? Muitos não. Não queria ficar dormindo até mais tarde. Mas a disciplina diz que você precisa fazer isso. Que você precisa ir para a escola, que você precisa estudar. Então, disciplina é manter o foco e o propósito sem desviar ou desistir. Alguém pode estar no meio da multidão, mas está longe de Jesus. Mas o discípulo, ele sempre vai estar perto do Senhor Jesus Cristo. Quando acaba o culto, ou a reunião, ou o discipulado, a multidão vai embora, mas o discípulo permanece com seu mestre. Ele continua com Cristo na sua vida. E com Cristo na vida, tudo vai muito bem, né? Com Cristo na vida, tudo vai muito bem. É a presença dele que faz a diferença. É a presença do Senhor que faz toda a diferença. A multidão, ela está interessada em receber. O discípulo, ele aprende em dar aquilo que o Senhor pede. Ah, meus queridos e amados, é preciso olharmos, verificarmos se somos discípulos ou se somos multidão. E Jesus sempre que falava, ele chamava a atenção disso. Algo interessante é que do meio da multidão, Jesus escolheu discípulos. No meio da multidão, Jesus escolheu discípulos. E do meio dos discípulos, Jesus escolheu 12 apóstolos. Em Mateus 28:19, Jesus disse: fazei discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho enviado. E aqui nós temos o propósito de salvação e transformação. O objetivo final é que o discípulo se torne semelhante a Jesus. O que mais Jesus quer de mim e de você aqui na terra é que nós sejamos parecidos com Cristo. Ele nos separou para sermos conforme a imagem de Jesus Cristo. Às vezes a gente quer ser reconhecido como crente porque está com a Bíblia. Às vezes a gente quer ser reconhecido como crente pelo nosso falar, pelo nosso olhar. São coisas importantes. Mas a meta, o foco da nossa vida é sermos mais parecidos com Cristo. E precisamos caminhar com o Senhor nesta palavra. Muitos querem ser líder, mas antes de ser líder, você precisa ser liderado. Muitos querem ser pastor, mas antes de ser pastor, você precisa ser ovelha. Você precisa ser discípulo de Cristo. Os discípulos foram preparados. Precisamos estarmos sendo preparados. Escolhidos para ser discípulo. Em uma grande empresa, o sucesso da empresa não são as máquinas, mas são as pessoas. São elas que fazem a diferença. Uma grande empresa, ela pode até ter máquinas, tecnologia de ponta, mas se não tiver pessoas capacitadas, ela não vai caminhar muito tempo. Jesus escolheu os seus discípulos, preparou, trabalhou, e Ele continua nos instruindo a continuarmos preparando discípulos que
preparem outros discípulos para que o evangelho do Senhor continue a ser pregado, não é? E Jesus, como sempre, desafiando a lógica, ele escolheu homens improváveis, que pareciam que não dariam certo. Ele escolheu Pedro e João, ele escolheu Mateus, o publicano, ele escolheu Judas, que pertencia à seita dos zelotes. Os discípulos correram muitos riscos ao seguir Jesus, mas Jesus correu um risco muito maior ao escolher os discípulos. Nunca alguém escolheu pessoas tão complicadas e despreparadas para ensinar. Seriam os alunos que talvez eu e você não escolheria, mas Jesus os escolheu. Havia pessoas muito mais capacitadas, e Mateus era um destes, que não preenchia nenhuma das qualidades. Mas Jesus o escolheu. E o fato de Jesus ter escolhido fez toda a diferença. E deixa eu compartilhar com você, já nessa caminhada final do sermão, algumas coisas que fizeram a escolha de Jesus dar certo. E a primeira delas é que Jesus vê em nós o que ninguém mais vê. Jesus não nos chama pelo que nós somos, mas Ele nos chama pelo que Ele pode fazer em nós. E por quem através dele nós podemos vir a ser. Jesus vê em nós o que ninguém vê. Talvez alguém já disse para você: eu não sei o que foi que Jesus viu em você, né? Não sei o que foi que Jesus viu em você. Eu também não sei, mas Ele sabe. Por isso Ele me chamou, né? Ele sabe, por isso Ele me chamou, porque Ele chama improváveis. Porque Jesus iria usar os talentos naturais de Mateus para escrever o Evangelho de Mateus. Publicano, habilidade com a escrita. E Jesus iria usar os talentos naturais dele para escrever o Evangelho dele. Jesus queria deixar demonstrado que a salvação é para todos, independente, indiferente de qualquer condição. Por isso ele diz que veio para os enfermos. Jesus deixa claro também que pela graça e misericórdia de Deus, um homem corrupto como Mateus pôde se tornar um apóstolo do Cordeiro de Deus. E por último, Jesus deixa bem claro para as gerações futuras que aqueles que não são bons o bastante para esse mundo, eles são chamados por Jesus para mudar a história da humanidade. O chamado de Mateus é o mais impressionante de todos. Como os demais discípulos que foram chamados por Jesus, ele também se levantou e o seguiu. Porém, há algo diferente do chamado de Mateus. Mateus não poderia voltar atrás. E se Jesus fosse um lunático dizendo ser o Messias? Mateus, depois que largou o que estava fazendo, ele não podia voltar atrás. Naquela época havia muitos abandonando a coletoria para seguir Jesus. Ora, aquilo significava quebrar a ponte atrás de si e confiar plenamente no Senhor. Quem põe a mão no arado não pode olhar para trás. Mateus era publicano, que na cultura da época era sinônimo de ladrão, de saqueador. Com esse currículo, o que Mateus poderia fazer
se Jesus não fosse quem ele dizia ser. Com certeza ele não seria aceito no antigo emprego e dificilmente arrumaria emprego em qualquer outro lugar. Quando Jesus morreu na cruz, a Bíblia diz que os discípulos voltaram para suas antigas ocupações, dando sinais de incredulidade. Mas o que Mateus fez, a gente não sabe. Quando Jesus chamou Mateus, ele não impressionou só os fariseus ao chamar um publicano para o seu círculo íntimo de amigos. Até os próprios discípulos ficaram escandalizados. Quem sabe até deles, Mateus havia cobrado impostos abusivos. Mas, queridos, é isso que Jesus faz. Ele nos chama, ele nos capacita, além de nós e além daquilo que os outros pensam de nós. Quando Jesus chamou Mateus para a sua obra, ele não se importou com o que ele fazia. Jesus sequer fez uma entrevista com ele. Ele chamou Mateus dizendo: segue-me. Isso significa que Jesus estava dizendo a ele: seja igual a mim. Segue-me, seja igual a mim. Mateus não disse: um momento, Jesus, espera aí. Senhor, não sabe quem eu sou. O Senhor não sabe qual é a minha profissão. Eu sou cobrador de impostos. Eu sou traidor do meu povo. Eu sou odiado, desprezado. E aquilo não tinha nenhuma importância para Jesus. Jesus continua chamando para ser seus discípulos. Os sãos não precisam de médico. E Jesus tem ainda prazer de sentar à mesa do banquete com miseráveis pecadores como Mateus, como eu e como você. Para que Jesus deseja, e quando ele diz a você e a mim, segue-me, ele está dizendo: não importa quem você era, eu quero que você seja como eu sou. Seja como eu sou. Meus queridos e amados, a gente fica alegre quando o pastor fecha a Bíblia, né? Ele está terminando. Ainda existe uma multidão andando atrás de Jesus, mas a multidão está atrás apenas das bênçãos e não do abençoador. A multidão quer apenas cura, milagre, quer ver suas necessidades supridas. Ainda hoje Jesus atende esta multidão, até porque ele disse: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Mas do meio desta multidão, Jesus escolhe discípulos, alunos, aprendizes, pessoas que, como Mateus, estão dispostas a deixar tudo e segui-lo. Pessoas que querem ser igual a Jesus, que querem imitar Jesus. Quero chamar o Ministério do Louvor. Estava lembrando da canção que diz: coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Jesus não nos escolheu porque podemos alguma coisa, porque nós não podemos nada. Ele não nos escolheu pelo que nós somos, mas ele nos escolheu para manifestar em nós a sua graça e a sua misericórdia. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer: posso todas as coisas naquele que me fortalece. E se Paulo pode, você também pode. Ele nos escolheu porque ele acredita em nós. Nós ouvimos muito falar sobre crer em Deus, mas Deus deseja, Deus quer que nós entendamos: Deus também acredita em nós. Deus também acredita em nós. Diga para a pessoa que está do seu lado: Deus acredita em você. Ele tem fé em nós. Afinal, Ele deixou tudo
na mão dos 12 discípulos. Não é? Deixou tudo na mão dos discípulos. Então ele acredita em nós. Ele acreditou em Mateus, em Pedro, em André, em Tiago, em João. Ele disse: agora é com vocês, vão e façam discípulos. Ele deixou tudo na mão dos improváveis e eles conseguiram. Nós somos o tipo de pessoas que Deus pretendia. Ele acredita que nós podemos viver como Jesus viveu. Que você crê em Deus, mas que você possa ver que Deus também crê em você. Que você possa ter fé em Jesus, mas que você saiba que Jesus também tem fé em você. E Ele te chamou para ser um discípulo. Fica de pé em nome de Jesus. Ser um discípulo é ser aprovado quando todos já te reprovaram. É saber do valor que você tem para Deus. Ser discípulo é deixar tudo, pois aquele que pode tudo está me chamando para segui-lo. Seja, a partir de hoje, conhecido como discípulo de Jesus. Se alguém nesta tarde ainda não tomou essa decisão,